Hebreus capítulo 2, do 7 em diante, que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque se tornarmos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O texto está alertando contra a rebeldia, apontando o que aconteceu com o povo de Israel quando se rebelaram contra Moisés no deserto. E o texto mostra claramente o que aconteceu com este povo por sua rebeldia. Moisés fez um grande esforço para revelar o Deus deles, mas não conseguiu. Como é difícil mostrar o óbvio para um rebelde. A verdade pode estar explícita, mas por não conhecer a verdade e querer permanecer na ignorância, rejeitam a verdade e a correção. Então eu quero falar um pouquinho sobre o tema: a dureza de coração e a incredulidade matam. E foi isso o que o texto está relatando a respeito do povo de Israel. A dureza de coração revela que o povo não conhecia a Deus. O povo havia ficado mais de 400 anos no Egito. E destes 400 anos, desde que o Abraão foi para lá, eles ficaram cerca de 125 anos escravos. Então passou-se gerações, eles sendo escravos, o povo sendo escravo, e foi perdendo o contato com o Deus de Israel. Tanto que este povo que saiu do Egito, eles não conheciam o Deus de Israel. E quando Deus chamou a Moisés, o Moisés diz: mas quem que eu digo que é o Senhor? Deus não teve preocupação em provar quem ele era, mas sim mostrar para o povo através das 10 pragas. Então, o povo tinha se afastado de Deus por muito tempo. Mas nós precisamos ter em nossa mente que mostrar o óbvio para quem não quer ver é difícil. Leva desgaste e muitas vezes sem êxito. A voz de Deus, através de Moisés, não foi suficiente para que esse povo quebrantasse o seu coração. O povo, ele queria mais. Tem vezes que Deus fala, mas falar para quem não quer ouvir não é suficiente. O que Deus faz então? Deus age. Deus age. E nesse caso, a gente vê no primeiro instante Deus agindo para livrar o povo. Porque as 10 pragas, para o povo de Deus, foi 10 maravilhas. Foram 10 pragas para o povo do Egito.
Mas para o povo de Deus foram 10 maravilhas, porque eles não foram atingidos. Então, no primeiro momento, Deus age para mostrar o seu cuidado. Mas num segundo momento, Deus age com punição. E este povo, nesse primeiro momento, ele não quis ouvir. Foi para o deserto, não quis ouvir. Então ficaram prostrados no deserto. Morreram todos no deserto. Então a voz de Deus, ela precisa ser ouvida, para que nós não venhamos sofrer os danos da sua mão. Quem não quer ouvir a voz, vai sofrer os danos da sua mão. Os sinais não foram suficientes, porque foram 10 pragas, ou 10 maravilhas para eles. O mar se abrindo, eles passando ali o mar a pé enxuto, a rocha dando água, Deus descendo o maná. Nada disso foi suficiente para que o povo quebrantasse o seu coração. Então, irmãos, é isso que a dureza de coração faz com quem a mantém o seu coração endurecido. Ele não deixa ouvir a voz de Deus e não deixa ver as suas maravilhas. A dureza de coração é tão cruel que leva até as últimas consequências aquele que o mantém. A dureza de coração revela a ingratidão do povo, tanto com Deus quanto com Moisés. Mesmo depois de Deus mostrar o seu poder para este povo, o povo, diante do menor dos problemas, se revoltava contra Moisés. Vocês percebem uma coisa? Que muitas vezes, quem sofre a rebeldia do povo contra Deus são seus líderes. É por isso que Deus prepara aqueles que Ele chama. Deus prepara aqueles que Ele chama. Por quê? Porque Deus sabe disso. Deus sabe disso, que muitas vezes a revolta do coração rebelde é contra Deus. Mas quem ouve também são seus líderes. E é interessante a gente observar isso. Porque muitas vezes a culpa do próprio erro, muitas vezes ou é de Deus ou é do líder. Mas o erro é próprio, o erro é da pessoa. Mas quem leva a culpa do seu erro ou é alguém, não é a pessoa. Aqui era o povo, Deus mostrava, Deus se revelava, mas o povo não queria ver e se revoltava contra Moisés. E muitas vezes, se o Moisés não tivesse um pulso firme, ele teria desistido. E o Moisés não desistiu, ele persistiu. Por quê? Porque houve um tempo de preparação. Deus preparou o Moisés. Então é interessante a gente saber que Deus, Ele prepara aqueles que Ele chama. A rebeldia, ela é fruto da ingratidão. O rebelde é sempre um ingrato. Ele não é grato a Deus, mas nem a ninguém. Porque na hora da sua revolta, ele mostra tudo o que está no seu coração. Há um provérbio popular, né? Que a gente não conhece as pessoas na festa ou no tempo bom. É só quando chegam os problemas. Ou quando a gente dá poder para as pessoas, elas se revelam. Então a gente precisa tomar cuidado para que a gente não seja afetado por essas coisas. A dureza de coração revela a maldade do povo. Ainda que Deus estava cuidando de tudo, o povo não reconhecia. Deus cuidava do sustento, Deus cuidava da segurança do povo. De dia, tinha uma nuvem cuidando do povo, cobrindo o povo. De noite, tinha o fogo, as tochas, a luz. Então, Deus cuidava de tudo para este povo, mas não era suficiente. Deus cuidava da saúde do povo, mas o povo ainda queria pepinos e melões. Sentia saudade dos pepinos e melões. Gente, os pepinos e melões do Egito representava a escravidão, a tirania. Mas nem isso foi suficiente para que este povo lembrasse
dessas coisas, do sofrimento? Eles queriam as panelas de carne, eles queriam os pepinos e eles queriam os melões, mesmo tendo o maná vindo do céu. Vocês percebam que o coração, a dureza de coração, não reconhece os benefícios de Deus e nem de ninguém. Se não reconhece de Deus, você acha que vai reconhecer de alguém? Não reconhece. Então isso é o sinal da dureza do coração. Se você fosse Moisés, quando Deus chegou para ele e quis matar todo aquele povo, e falou para ele: ô Moisés, ó, eu vou começar tudo de novo com você. O que você faria? O que você faria? Diante de todas aquelas circunstâncias que o Moisés viveu ali com o povo, será que você diria: Senhor, eis-me aqui? Usa-me a mim? Ou você faria o que Moisés fez? Senhor, que dirão de ti, Senhor? Que o Senhor tirou esse povo para matar aqui no deserto? Que dirão de ti? Que as nações dirão do Senhor? Perdoa. Olha o que Moisés fez. Perdoa o pecado deles, ou então me risca também. Olha a consciência de Moisés. Olha a consciência dele. Perdoa este povo, então me risca também. Por quê? Porque Moisés era parte do povo. Irmãos, liderança, vocês lideranças, vocês pastores, eu, assim como eu, saibam que a dor do povo deve ser a sua. A dor do povo deve ser a minha. Eu não posso me alegrar com o castigo de Deus na vida de alguém. Isso deve causar dores nas minhas entranhas. Porque a dor deste povo foi a dor de Moisés. Mas Moisés, além do povo, ele diz: Senhor, que dirão de ti? Percebam a profunda comunhão que um pastor ou que um líder deve ter com Deus. Ainda que o povo seja um povo difícil, mas a ligação do Moisés com Deus era profunda demais. Senhor, o que dirão de ti? Então nós precisamos, irmãos, assim como Moisés, interceder até pelo rebelde. Interceder. Para que Deus tenha misericórdia, para que Deus cumpra a sua vontade na vida dele. Mas muitas vezes eu já me perguntei: e se fosse eu? E se fosse eu aqui no lugar de Moisés, o que eu faria? Irmãos, este aqui foi um alerta de Deus. Mas é um alerta de Deus para nós hoje também. Antigamente foi com o povo no deserto. Mas Deus está alertando hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muitas vezes nós estamos endurecidos por circunstâncias que a vida nos traz, por dificuldades que se apresentam para nós na nossa caminhada, e nós estamos endurecidos, e nós não estamos ouvindo Deus, e por isso que Deus diz assim: se, hoje, se, é condicional. Deus está falando. Tem pessoas que ouvem, ou tem pessoas que ouvem a voz de Deus, mas tem pessoas que não ouvem a voz de Deus. Então, se você está ouvindo, e digo mais para vocês, o que eu estou falando aqui vem de Deus. Ouça o que está sendo dito hoje. Se você está ouvindo hoje, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Saiba que é Deus te dando mais uma oportunidade. Deus quer te salvar, Deus quer te tirar de situações de angústia, de tristeza, de dor. Então, se você está ouvindo hoje, não endureça o teu coração. Quebrante o teu coração, porque essa palavra não foi só lá para os hebreus lá atrás. Não foi só para o povo no deserto. É para nós hoje. A dureza de coração causa longos períodos de sofrimento. O versículo 9 diz assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco tempo tem sido feito menor. É isso mesmo? Não. Onde os vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então, o povo, ele viu, ele ficou no deserto por 40 anos.
por 40 anos. E nesses 40 anos, eles tiveram oportunidade para ouvir a voz de Deus, tiveram oportunidade para ver as maravilhas de Deus, tiveram oportunidade para se arrepender do seu erro. Mas não aconteceu. A rebeldia do povo prolongou o seu sofrimento. E há pessoas que a rebeldia está consumindo a sua alma de tristeza, de dor. E sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas não veem isso. Não vê que a causa da tristeza da alma é por causa do seu coração endurecido, porque não ouve mais Deus. Não quer obedecer mais Deus. Não quer mais ceder ou dar a mão à palmatória. Mas se ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Porque este povo aqui endureceu por 40 anos. A dureza de coração só prolonga os dias de sofrimento. Se você está vivendo um momento de dificuldade, reveja os teus conceitos. Pare, faça um balanço. Eu sempre que acontece alguma coisa diferente do meu cotidiano, que acontece alguma coisa difícil, eu paro e revejo toda a minha trajetória até ali. Irmãos, e quantas vezes eu vi os meus erros fazendo essa retrospectiva. Eu avaliei, bom, até aqui estava assim, então vamos daqui para frente, tal. E eu cheguei, aqui eu errei. Aqui eu errei. E muitas vezes eu fiz isso, e algumas vezes eu vi o meu erro. Quando eu chego e diante da palavra de Deus, eu não consigo detectar erro algum, aí eu entendo, então é uma provação que eu estou vivendo. E se for uma provação, Senhor, me dê força para que eu vença. Porque muitas vezes é consequências dos nossos erros, aquela angústia, a dor, a tristeza da alma, é consequência dos nossos próprios erros. Então, a dureza de coração, ela causa ou ela prolonga o sofrimento do rebelde. A dureza de coração provoca a indignação de Deus. O 10 diz assim, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Então, a dureza de coração provoca a indignação de Deus. E das mãos do diabo, Deus pode te livrar. Mas das mãos de Deus, quem poderá te defender, como diz o Chapolin Colorado? Quem poderá te defender das mãos de Deus? Não há quem possa te defender das mãos de Deus. E a dureza de coração provoca a indignação de Deus. É por isso que nós precisamos não ter o nosso coração endurecido. Nós precisamos manter uma vida de quebrantamento. Irmãos, eu falo para vocês, muitas vezes eu já pedi perdão daquilo que eu não fiz. Muitas vezes. Eu não tenho problema de admitir que eu estou errado. Se eu estou errando, eu não tenho problema de admitir. É melhor se você não estiver errando. Mas muitas vezes eu chego assim, irmão, então se você viu assim, você me perdoe. Mas eu não fiz aquilo. Eu não vi, mas a pessoa insiste tanto que a gente errou, que aí eu não errei. Mas eu digo, bom, se você viu assim, me perdoe. Porque não foi isso que eu fiz, mas se você viu assim, me perdoe. Então nós precisamos ter o nosso coração quebrantado, porque a dureza de coração provoca a indignação de Deus. Provoca. Então eu jamais quero cair nas mãos de Deus. O texto diz, horrível coisas é cair nas mãos de Deus vivo. E muitas vezes nós, por causa da nossa arrogância, nós muitas vezes caímos nas mãos de Deus. Não deixa o teu coração provocar a indignação, a ira de Deus. Não deixa o teu coração provocar isso. Porque muitas vezes está tão fácil de resolver, mas nós mesmos complicamos. O povo ali no deserto estava tão simples de resolver a situação. Se Deus, que tinha tirado eles com mão forte,
ali do Egito, da maneira que foi, será que eles não viram que Deus era capaz de fazer qualquer coisa ali no deserto por eles? As suas roupas não envelheceram, os seus sapatos não envelheceram. Será que eles não perceberam isso? Então, nós precisamos ter o nosso coração humilde diante do Senhor, para que a dureza do nosso coração não provoque a indignação de Deus, não provoque a ira de Deus contra nós mesmos. A dureza de coração nos separa de tudo o que Deus preparou para nós. Eu vou ler a partir do verso 11, que diz assim: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi, porventura, com os que pecaram, cujo corpo caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Então, irmãos, a dureza de coração separa do que Deus tem preparado para eles. Aqui, este povo, ele saiu do Egito com a promessa da terra prometida. Eles saíram com a promessa de Sião. E eles foram rumo a Sião. Mas por causa da sua rebeldia, aqui diz que todos morreram no deserto. Não alcançaram a terra prometida. Senão, Josué e Calebe. Então, a dureza de coração nos separa de tudo o que Deus tem preparado, inclusive as coisas terrenas. Deus tem bênção para mim e para você. Deus tem bênção, sim. Deus tem bênção para nós. Deus se alegra em nos abençoar aqui na terra. O texto diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Então, Deus se alegra, sim, não é para nós basear nossa busca por Deus por coisas terrenas. Mas Deus se alegra em nos abençoar. Mas a rebeldia, o coração duro, ele nos separa até daquilo que Deus tem preparado para nós aqui. Quanto mais da eternidade com Ele ali na glória. A dureza de coração, além de nos separar das bênçãos terrenas, nos separa da vida eterna que Deus preparou para aqueles que lhe obedecem. Os rebeldes estão fora. Os duros de coração estão fora. O texto aqui encerra com mais um alerta no versículo 15, que diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Irmãos, tenhamos cuidado com o nosso coração. O nosso coração é mau. O nosso coração é ruim. Nós somos rebeldes. Nós somos maus. Muitas vezes nós não admitimos, mas nós somos maus. Quando o jovem rico chegou para o próprio Senhor Jesus como homem, ele disse: bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Jesus repreendeu ele: por que me chamas bom? Só um é bom. Então, nós somos maus. Em outra ocasião, Jesus diz assim: se vós que sois maus sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Quer dizer, ele constatou: vocês são maus, vocês são maus. Então nós somos maus. Nós somos maus. E o nosso coração é mau. Nós precisamos deixar com que Deus trate do nosso coração. É fácil? Não. Porque mexe com os nossos brios. E os arrogantes não conseguem fazer isso. Os arrogantes não conseguem ter um coração quebrantado. Só os arrogantes não conseguem. Agora, se o nosso coração, se o teu coração estiver duro nessa noite, ouça
o que o Senhor está dizendo. Não endureça o teu coração. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus fazer a obra. Porque a dureza de coração mata. Mata até o povo de Deus. Matou no deserto. Que Deus possa nos ajudar a reconhecer os nossos próprios erros, para que nós não venhamos ser punidos pelo Deus que nos ama, pelo Deus que nos quer, pelo Deus que preparou uma eternidade para estarmos com Ele ali na glória. Ele preparou, irmãos, a eternidade está preparada para mim e para você. Só não deixa o teu coração te atrapalhar. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, entreguei a tua palavra e peço que o Senhor esteja, Senhor, trabalhando no meu coração e em cada coração aqui nessa noite. Porque eu sei que não foi em vão que veio essa palavra. O Senhor sabe do meu coração. Não foi em vão que veio essa palavra. E eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor use de misericórdia para conosco. Use de misericórdia para com o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Use de misericórdia para conosco, Senhor. Em nome de Jesus, para que nós não venhamos perder aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E muito menos a eternidade contigo. Nos ajude e nos guarde em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, está encerrado. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.